Olá, meu irmão e minha irmã, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Irmão Douglas aqui novamente. Dessa vez te convidando ainda a meditar sobre a adoração, mas agora tendo em vista outro dos nossos baluartes, o glorioso São Patrício da Irlanda, o apóstolo da Irlanda, modelo de intrepidez, de reconciliação com o passado. E eu quero te convidar que rezemos hoje junto a ele, suplicando a intercessão do glorioso São Patrício, que supliquemos que a armadura de Deus nos recubra no nosso interior, prevenindo-nos contra toda a insídia diabólica. Invoquemos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim uma força poderosa, a invocação da Santíssima Trindade e a fé nas três pessoas divinas. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim a força de Jesus Cristo, Filho de Maria sempre Virgem, com seu batismo, sua crucificação e morte, sua ressurreição e ascensão e sua volta para o juízo final. Envolvo-me no dia de hoje e uno a minha força dos querubins, a obediência dos anjos, o serviço dos arcanjos, a esperança na ressurreição, as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, as pregações dos apóstolos, a fé dos mártires, a inocência das santas virgens, as boas obras dos confessores. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim o amor maternal e a pureza virginal de Maria Santíssima, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa do Divino Espírito Santo. Envolvo-me no dia de hoje e uno a mim a força de Deus para orientar-me, o poder de Deus para sustentar-me, a sabedoria de Deus para guiar-me, o olho de Deus para prevenir-me, o ouvido de Deus para escutar-me, a palavra de Deus para apoiar-me, a mão de Deus para defender-me, o caminho de Deus para receber meus passos, o escudo de Deus para proteger-me, os exércitos de Deus para dar-me segurança contra as ciladas do demônio, contra as tentações dos vícios, contra as inclinações da natureza, contra todos os que me desejam mal de longe ou de perto, estando eu sozinho ou na multidão. Convoco no dia de hoje todas as forças poderosas do céu que estão entre mim e estes males, contra os encantamentos dos falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a astúcia da idolatria, contra os conjuros de bruxas, bruxos e magos, contra a curiosidade que faz mal ao corpo e à alma do homem. Invoco a Jesus Cristo que me proteja no dia de hoje contra veneno, incêndio, afogamento e ferimentos, para que eu possa alcançar a abundância de suas graças. Jesus Cristo comigo, Jesus Cristo diante de mim, Jesus Cristo atrás de mim, Jesus Cristo em mim, Jesus Cristo à minha direita, Jesus Cristo à minha esquerda, Jesus Cristo na largura, Jesus Cristo na longitude, Jesus Cristo na altura, Jesus Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Jesus Cristo na boca de todos os que falam de mim, Jesus Cristo em todo olho que me vê, Jesus Cristo em todo ouvido que me escuta. Do Senhor é a salvação, de Jesus Cristo é a salvação. Tua salvação, Senhor, esteja sempre conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, falamos até agora sobre o combate comunitário com Santa Teresa d'Ávila, na relação com o outro. Falamos depois, também ainda envolvendo a oração, escuta interior com São Bento aí na relação voltada propriamente a Deus. E falamos agora de um terceiro aspecto envolvendo São Patrício, que é justamente a relação consigo mesmo. Vede, meus queridos, que entre o escutar a voz de Deus e obedecê-la existe um abismo. E é o abismo que eu devo transpor, que é o abismo da minha vontade própria, de todas as minhas más inclinações que me afastam de Deus ao invés de me aproximar dele. Em um cenário ideal, como no Jardim do Éden, por exemplo, Deus falaria e nós escutaríamos a todo tempo. Mas, no cenário real, afligidos pelo pecado original, afligidos pelas nossas más inclinações, pelos vícios que contraímos ao longo da vida, infelizmente nós encontramos muitas barreiras interiores para ouvir a voz de Deus. E é justamente nisso que São Patrício surge para nós como modelo de intrepidez, de coragem, de ousadia, de ouvir a voz de Deus, de acatá-la e de obedecê-la. É necessário coragem, é necessário fé para obedecer à vontade de Deus. São Patrício é um grande modelo nesse sentido porque quando Deus o chama para converter a Irlanda, ele reconhece a sua falta de eloquência. São Patrício foi escravo, perdeu grande parte da sua educação trabalhando como um escravo. Mas ele mesmo exalta a Deus por isso, pois escolheu um homem não tão letrado para evangelizar toda a Irlanda. Ele também é um modelo de coragem de quem
volta às suas raízes, volta à mesma Irlanda que o escravizou e a evangeliza. Ele reconhece pelo olhar da fé, pelo olhar sobrenatural, que a verdadeira escravidão não é a da carne, é a escravidão do espírito, é a escravidão do demônio. Ele rende graças a Deus, porque pela escravidão que ele sofreu, ele percebe a ação da graça para convertê-lo, libertando-o do jugo do demônio. E agora, com esse olhar da fé, tendo em vista a recompensa eterna, o prêmio eterno da vida eterna, ele volta desejoso de libertar todos aqueles que outrora o haviam aprisionado e escravizado nas garras do demônio. O olhar sobrenatural de São Patrício volta justamente para aquilo que importa, que são as realidades eternas. A verdadeira intrepidez, portanto, é justamente um fruto da fé. A fé de saber que Deus proverá em tudo. Como eu já falei, São Patrício não confiava na própria eloquência, mas confiou em Deus para executar nele a obra da conversão da Irlanda. E a fé também de entregar tudo nas mãos de Deus. De enfrentar as nossas dores mais profundas, nossas feridas mais antigas, confiantes de que Deus nos dará força, nos dará sabedoria, nos guiará nesse caminho tortuoso, que é um caminho que nos amedronta, e por isso a coragem surge como uma virtude basilar aqui, a intrepidez. A intrepidez seria um misto de fé e coragem, por assim dizer. Meu irmão e minha irmã, nós muitas vezes encontramos muitas vozes no nosso interior. E nessa quaresma, onde nos dedicamos, nessa primeira semana, só para falar da vida interior, é natural que confrontar essas coisas traga muitas feridas para fora, abra muitas feridas antigas que não cicatrizaram. Mas eu te convido a ter essa coragem. Essa coragem parada pela fé, pelo olhar sobrenatural, tendo em vista a vida eterna, o prêmio eterno, o gozo eterno em Deus. O combate que eu aqui te proponho, o combate que São Patrício nos inspira, não é um combate pela paz. O combate interior, ele visa sempre a busca pela paz. Já é célebre a frase de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e nós só encontraremos repouso em ti. Nossa alma permanece inquieta enquanto não repousa em ti, Senhor. Eu te convido então a esse combate para que tu encontres a verdadeira paz, não a paz do mundo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que te guie, te guarde, te console. São Paulo dizia aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por súplicas e ação de graças, apresentai as vossas dores a Deus. Ele vos guardará em Cristo Jesus. A minha pergunta para ti hoje, meu irmão e minha irmã, é: que paz tu tem buscado? A paz de Deus ou a paz do mundo? E o que te falta para ouvir o chamado de Deus para a tua vida? É coragem? É fé? O que te falta abandonar para seguir esse caminho com firmeza? O que tu tem medo de abandonar? Ou o que tu tem medo de fazer? E te convido mais uma vez nesse dia a pedir a virtude da fé. A vida interior é baseada na fé. Peça a Deus fé. Peça coragem, mas peça principalmente a fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre cada um de nós e nos inspire num santo combate interior. Nossa Senhora Mãe Celeste, sede nossa esperança.